Rubem Porto Júnior. Vou começar pela parte mais crítica, né? Meu ombro, quando eu tenho os problemas da FEBRAF, ligações às 9, 10 horas da noite, é o nosso primeiro vice-presidente, expositor FIP com premiação a nível de ouro, jurado observador da Exposição Bandeirantes 2014 e nosso palestrante para palestra sobre coleções de um quadro na classe de História Postal. Bom, então vamos lá. A abordagem que eu vou fazer aqui vai ser um pouquinho diferente da que o Clerman e o Everaldo fizeram, por motivos mais ou menos óbvios, né? Primeiro que eles têm muito mais experiência nesse caminho do que eu. Segundo que eles são jurados internacionais e eu sou expositor. Então, muito do que vai aparecer aqui é muito mais a minha... Acho que eu amoleci esse negócio aqui. Dá para eu ficar com ele na mão? Não, sim. Posso tirar? Isso. Acho que fica melhor, né? Tá? Então, um pouco do que a gente vai passar aqui é mais a visão, né, de um colecionador. E aí, como o Reinaldo falou, eu tenho, digamos assim, um nível de interesse, do ponto de vista de colecionismo, um pouco aberto, né? Eu tenho várias coleções, eu sou meio inquieto em relação a essas coisas. Eu comecei como colecionador temático, não tive muito sucesso nessa minha aventura, concluí que a temática era algo quase impossível de eu compreender e derivei para a filatelia tradicional. Não é? Percebi que a filatelia tradicional era muito mais simples do ponto de vista do entendimento que se fazia para se montar uma coleção e, meio que naturalmente, em função da coleção de tradicional que eu montei inicialmente, né? Ela envolver a descrição de cartas e tudo mais, que havia ali um caminho natural para eu migrar para a história postal, né? Então, eu acabei que já me diverti na classe temática e hoje me divirto na classe tradicional e na classe história postal. Entretanto, uma coisa que eu tomei conhecimento logo do início, que foi sugerido, que foi a classe 1 quadro. A história da classe 1 quadro ela começa no início dos anos 2000 e a primeira discussão um pouquinho mais séria acerca dessa classe ela foi feita durante a Lubrapex 2003, em Lisboa, onde foi definido, inclusive, um padrão, né, um padrão mínimo para que as apresentações nessa classe pudessem ser desenvolvidas. A partir de lá, esse padrão foi, inclusive, enviado para a FIP, porque a FIP tinha, naquele momento, interesse em estabelecer as regras, estabelecer os padrões para essa nova classe, que era experimental naquele momento, e não me perguntem por que essa classe continua ainda como experimental até os dias de hoje, né? Mais de 10 anos depois, e todos os regulamentos, as guidelines, enfim, todas as informações, elas foram sendo criadas basicamente pelos próprios expositores e pelos organizadores de exposições, porque até hoje a FIP não bateu o martelo em relação à regulamentação da classe. O que não impediu que ela fosse um absoluto sucesso do ponto de vista da participação, né, de expositores nessa classe, e algumas coleções bastante expressivas, bastante interessantes, foram montadas especificamente já dentro dessa classe. Tá? Então, a gente vai começar essa discussão no sentido de para que serve essa classe, né? O que é a classe de história postal, a classe de um quadro. Depois a gente vai inserir a história postal nisso. A primeira ideia que se teve para essa classe era que ela deveria servir como um elemento de entrada de novos colecionadores. Okay? Então, seria aquele caso em que a pessoa está começando a montar a sua coleção, ainda não tem volume de material suficiente para ir a 5 quadros, apresentaria uma coleção de um quadro, dando a ideia do que estava pretendendo fazer. Pessoal, isso acabou, tá certo? A classe 1 quadro não é mais para isso. Na verdade, o que se observou é que esse conceito ele não tinha sustentação, porque, na verdade,
alguns poucos novos colecionadores faziam efetivamente isso, mas muitos colecionadores mais experientes, na verdade, começaram a arrancar pedaços melhores de suas coleções para apresentar como coleções de um quadro, o que violava completamente a ideia inicial que se pretendia. Tá certo? Então, ela não é mais hoje vista, e a gente meio que participa, né, de exposições com uma certa regularidade, principalmente internacional, a gente vê que a qualidade das coleções de um quadro que são apresentados em nível internacional, elas são muito fortes, tá certo? Então, não é mais não tem mais essa ideia de que a coisa é para iniciante, pode até ser para iniciante, mas ela não necessariamente é vista hoje dentro desse conceito. Bom, então, como eu já falei, depois de 15 anos, ela continua sendo uma classe experimental ainda pela FIP, não há uma regulamentação, né? E, com base no fato dela ser experimental, essas questões referentes à regulamentação e até mesmo a determinação de julgamento, isso sempre fica meio que em aberto. O que acontece é que, na verdade, as experiências acabam valendo mais do que qualquer outra coisa, e, nos últimos tempos, praticamente, a própria comunidade filatélica estabeleceu qual é o regulamento. E ele não vem mudando, né, nas últimas exposições. Ou seja, a própria comunidade definiu, mais ou menos, quais são os limites e como deve ser julgado, apesar da FIP ainda não ter batido o martelo nessa questão. Ok? Bom, então, de qualquer forma, é isso que eu acabei de falar, mesmo a gente não tendo ainda essa regulamentação, e isso também vale para julgamento, ainda não tem uma norma muito clara de como julgar essas coleções, né? Ele vai sendo aperfeiçoado no dia a dia, no desenrolar, no passar das exposições, com as experiências desses últimos 14, 15 anos em que essa classe vem sendo apresentada nas exposições. Bom, de qualquer forma, uma coisa que não mudou desde aquela parte inicial é de que essas coleções elas têm que atender parâmetros bastante específicos. E o mais importante é que elas têm que ser coleções sobre temas restritos, tá certo? Isso aí para impedir exatamente que você pegue um pedaço da sua coleção e transforme aquilo numa coleção de um quadro, né? Então, isso hoje é a coisa mais importante. As coleções elas precisam necessariamente estar ligadas a assuntos, a temas, né? Seja de história postal, seja tradicional, seja de inteiro postal, seja lá de qual classe for, mas temas que não permitam uma abordagem, né, mais ampla do que aquela que pode ser apresentada no âmbito de 16 folhas, no âmbito, então, de um quadro, tá certo? Então, essa é a coisa mais importante, essa é a limitação mais importante. E, obviamente, ela, com base nisso, ela dá chance também, continua atendendo àquela necessidade de tentar estimular novos colecionadores, porque o cara pode procurar um tema que não seja o Império, que não seja um Olho de Boi, que não seja um Dom Pedro, mas pode procurar coisas republicanas muito interessantes, como eu vou mostrar aqui na frente, que se esgotam efetivamente em estudos de um quadro, e pode fazer essas coleções avançarem, e com isso ele vai aperfeiçoando, vai desenvolvendo, digamos assim, a rotina de participação em exposições, e vai também criando, né, digamos assim, para ele próprio, do ponto de vista de conhecimento, né, ele vai evoluindo no conhecimento que pode ser mais tarde aplicado a uma coleção melhor desenvolvida ou desenvolvida para 5 quadros. Tá? De qualquer forma, essa questão de novos expositores, isso vale aqui, para nível nacional, regional, tá certo? Mas não vale para a FIP. Para a FIP, a briga já está num outro nível, você já precisa ter efetivamente uma qualificação, senão você não vai ser aceito. Tá? Então, de certa forma, para a FIP, isso de estimular novos expositores, só se ele fizer, naturalmente, esse caminho passando pelas nacionais ou binacionais. Bom, como ela ainda não está regulamentada, há não uma determinação, mas há um entendimento de que, nos eventos que venham a ser realizados, né, em nível, digamos, mais simples, por clubes, exposições regionais e tal,
a regra, a forma de julgar, fica a critério do organizador. Então, uma mudança aqui e ali pode ser possível. Há discordâncias entre, por exemplo, a filatelia americana, a filatelia australiana e a própria FIP em termos dos limites de pontos a serem aplicados para se escrever lá qual é a medalha do cidadão, porque há essa dificuldade aí, essa não homogeneização total desse tipo de informação. Agora, em exposições nacionais e binacionais, aí já é explícito a necessidade de que as regras da FIP sejam aceitas, tá certo? E aí, quando a gente fala em regras da FIP, o que acontece é que você tem que seguir a regra daquela classe na qual a sua coleção de um quadro está inserida. A rigor, com exceção da classe moderna, da classe de literatura, juvenil e... tem mais uma que eu estou esquecendo, moderna, juvenil, literatura... Todas as outras, hein? Acho que todas as outras podem estar inseridas dentro de uma classe 1 quadro, ok? No caso da juvenil, também tem a classe 1 quadro, mas aí é para aquele pessoal de idade pequena, é um outro contexto, é completamente diferente disso que a gente está falando aqui, tá? E aí, nesse caso, essas coleções têm que estar enquadradas, né? Elas devem estar enquadradas nas regras que servem também para coleções de 5 e 8 quadros. Então, vamos lá. Ela deve estar baseada num assunto que só possa ser tratado em 16 folhas de exibição, portanto, um assunto tem que ser restrito, né? Tem que ser um assunto em que você não tenha a possibilidade de chegar, o Everaldo falou um pouco disso, alguns temas, às vezes, você não consegue chegar a 5 quadros, ou não visualiza a possibilidade de chegar em 5 quadros, ou você vê isso como uma coisa muito distante pela dificuldade do próprio tema. Né? Então, essa é uma coleção de um quadro. Essa é uma coleção que vai ter que ser espremida em um quadro. Ela deve prender a atenção da primeira e a última página, ser informativa e ter um caráter educacional, ou seja, ela tem que ser lida, né, como uma história, tá certo? Então, ela tem que ter lógica do seu princípio ao seu final. Ela tem que apresentar uma linha que seja uma linha de abordagem definida, fácil de ser seguida, apresentando o desenvolvimento do tema a partir de cada uma das peças apresentadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você opta por fazer uma coleção de um quadro, como a gente vai mostrar aqui daqui um pouco, uma coleção de história postal brasileira sobre o APO, né, que foi as estações de correio americano, né, que estavam instalados aqui no Brasil durante a Segunda Guerra, você vai ter que passar por todas as estações, você vai ter que contar essa história completa ao longo dessas 16 folhas que você tem para montar o seu quadro. Tá certo? Você vai ter que dar um jeito para conseguir fazer isso, independente da dificuldade que você possa ter para conseguir uma peça ou outra referente a alguma base, alguma estação que seja mais difícil de ser localizado o material. Tá? Mas ela só vai estar completa, ela só vai ter o sentido que quer ser dado se ela for vista, né, de uma forma completinha, idealizada. E o título, obviamente, o Everaldo já abordou bastante isso vale para qualquer classe, não só para a história postal, para a tradicional, para um quadro. O título tem que refletir aquilo que você está querendo apresentar da melhor forma possível. Então, escolher o tema é um fator determinante para o sucesso numa classe dessa, porque, na verdade, você corre o risco de ter algumas coleções, né, que, a partir de agora, você tem o critério de estabelecer, ou a gente vai aqui, pelo menos, tentar fazer isso, estabelecer se aquela coleção está efetivamente enquadrada ou não na classe 1 quadro. Ou seja, aquele tema, ele é um tema de classe 1 quadro ou não é? Tá certo? Então, a gente não pode perder essa perspectiva. Você não pode fazer uma coleção de um quadro falando sobre animais da América do Sul. Não faz nenhum sentido, tá certo? Mas você pode fazer, sei lá, uma coleção de um quadro falando sobre a jaguatirica de Minas Gerais. Tem jaguatirica lá, Rosa? Tem. Então, jaguatirica de Minas Gerais. Tinha, talvez já tenha tido. Da sua região. Pois é, você tem que restringir a coisa de forma que, efetivamente, você saia daquele mundo, né, muito amplo, da qual você não vai conseguir
terminar a sua pesquisa em 16 páginas, mas você também não pode restringir ao bairro, a Jaguatirica, lá do bairro da Rosa, porque você não vai ter material suficiente para fazer as 16 folhas. O bairro chama Passarga. Passarga? Ah, então tá. Olha que título bonito. É verdade. Tá vendo? Já pode dedicar agora a montagem. Não tem problema. Já tem Jaguatirica. E outra coisa é que a gente tem que ter, com as mesmas preocupações que o Everaldo e o Clerman passaram, a gente tem que ter a preocupação com o tratamento, tá certo? A gente tem que estudar, a gente tem que compreender aquele assunto e a gente tem que tratar aquele assunto com as nossas peças filatélicas da melhor forma possível, dando um encadeamento lógico à apresentação, tá? Eu considero, isso pode ser, sei lá, talvez o Everaldo e o Clerman não concordem comigo, mas eu considero que, em um certo nível, é muito mais difícil você ter um bom tratamento num único quadro do que numa coleção de 5 quadros. Porque numa coleção de 5 quadros, um vacilo ou outro, às vezes fica perdido por ali e você nem meio que percebe. Numa coleção de um quadro não tem jeito, rapaz, é só um quadro mesmo. Se tu errar o tratamento, tu errou tudo, tu não tem para onde escapar, não tem outro quadro para amenizar. Então, às vezes, isso não é uma tarefa tão simples como possa parecer para se fazer bem alguma coisa desse tipo. Então, coisas que não são aceitáveis, tá certo? Não é aceitável você extrair um pedaço de uma coleção, né, e colocar lá como um quadro. Isso não é aceitável, ok? E isso exclui, né, coleções onde o proprietário de um trabalho de vários quadros vem escolher as melhores peças. Opa, vou ganhar o grande prêmio, sei lá se tem o grande prêmio da classe 1 quadro, o prêmio de classe 1 quadro. O cara junta lá todas aquelas cartas de óleo de boi que ele tem e faz cartas de óleo de boi. Não faz sentido nenhum. Primeiro, porque não tem o tratamento. Segundo, porque não está enquadrado dentro da regra que é aceita, tá certo? Isso vale também para a coleção de múltiplos quadros que venham a ser vendidas. Isso tem uma norma específica que vem sendo utilizada. É possível, sim, que o proprietário que se desfez da coleção e que ficou com reserva, digamos assim, né, peças que ele não usava na coleção vendida, que ele, a partir dessas peças, dentro de enquadramento de um tema específico, ele possa apresentar uma coleção de um quadro, ok? Mas ele não pode simplesmente, antes de vender a coleção, catar ali uma meia dúzia de peças para dar suporte a uma coleção de um quadro. Isso também não seria aceitável. É claro que isso não é uma coisa tão simples de ser observado, porque você não conhece as coleções como um todo, mas não é recomendável àqueles que pretendem fazer uma coleção de um quadro que ajam dessa forma, né? A classe não serve para isso, ok? Outra coisa que a gente deve ter em mente, novamente puxando ali o que já foi dito de manhã, é que a escolha do tema vai ser determinante no julgamento que você vai ter. E mais do que isso, depois do tema, depois do título, o tratamento. Você tem que conhecer aquilo que você está se propondo a apresentar, tá certo? Você tem que ir fundo no estudo, você tem que ter conhecimento, você tem que encontrar as melhores peças que representem, né, a história que você está querendo contar naquela sua coleção de 16 folhas, tá? Bom, exemplos, né, a gente pode dar, mas a imaginação aí tem que ser livre para todo mundo achar o seu tema, o seu assunto de um quadro, mas coisas do tipo, estudo de um ou mais selos postais, uma pequena série de selos com uma abordagem de classe tradicional. Acho que o melhor exemplo que a gente até comentou hoje aqui é de um colecionador lá do Rio de Janeiro, o Antônio Pérez Peixoto, que numa exposição FIP, né, ele nunca tinha participado de uma exposição FIP, tinha uma vontade louca de participar de uma exposição FIP, não conseguia habilitar a coleção dele, aí ele resolveu fazer uma maluquice. Vou entrar na coleção, vou fazer uma coleção de um quadro. E nos surpreendeu com uma coleção de um quadro que, do início ao fim, só tinha o selo de R$100 do Madrugada, né? Aquele selinho azul que a gente compra toneladas, né? E passou a estudar os defeitos de chapa daquele selo, né? E apresentou a coleção dele. Em cada folha devia de ter uns 40 selos, né? E foi muito curioso, inclusive, isso aqui só para amenizar aqui depois do almoço, e quando a gente estava lá preenchendo a ficha e tal, e ele falou assim, pô, mas estão perguntando quanto vale essa coleção? E ele dizia, pô, essa coleção não vale nada, essa coleção é um monte de selo que ninguém quer, pô. Quanto é que eu ponho aqui para dizer quanto vale essa coleção?
realmente, do ponto de vista monetário, do ponto de vista financeiro, não valia nada, porque aquilo era... Né, você arranja esse selo aí em amontoados, né, você compra aquilo, aquele negócio. Né? E, no entanto, ele extraiu dali um estudo de chapa muito específico, muito detalhado, e logo na primeira vez que ele apresentou, que, se não me engano, acho que foi o Clerma, que era comissário, né, Clerma? Em Valência, né? Ele, uma exposição na Europa, ele ganhou logo um vermelho. Né? Málaga, né? Ganhou lá um vermelho, com a sua coleçãozinha de um quadro, ficou super feliz, tem uma medalha FIP e tal. Agora não, agora ele já é mais sério, já tem uma coleção, mais de 5 quadros, que não é de madrugada, e brinca aí de participar das exposições. Uso restrito de tempos ou marcas filatélicas, sei lá, eventualmente um estudo das marcas de correio inglês no Rio de Janeiro, por exemplo, talvez pudesse servir. Serviços postais especiais, estudos de variações em inteiros postais. O Reinaldo sabe bem disso. O Reinaldo tem uma coleção de um quadro daquele inteiro da... Como é que é? Roland Hill, já teve, né? Agora não tem mais, né, Reinaldo? Mas já teve. Então, era uma coleção que estava ali. Ela tinha um início, meio e fim, porque ela era baseado especificamente num tipo de serviço, que era o serviço Roland Hill, e preenchia perfeitamente lá as necessidades da coleção de um quadro. Estudo de selos fiscais de uso restrito, né? Veio uma coleção que não era nem de um quadro, mas que foi muito falada aqui na Brasiliana, né? Que era os selos sanitários, que era o famoso, o nome dele era selo sanitário, mas a gente chamava ele o selo das prostitutas lá dos Estados Unidos, né? Não, da Argentina. Desculpa, o colecionador é que era norte-americano, e a prostituta era argentina, mas o colecionador era norte-americano. Né? E o selo era um selo sanitário, segundo a dona Rosa, que é o termo correto a ser usado. Mas ele... Não só elas que usavam, não. Agora vem a defesa. Mas veja bem, eu chamo isso porque a coleção chamava isso. Atenção, A coleção chamava, né? Os selos de prostituta. Hein? Eu não sei. Não, ela tinha que pagar aquele selo para caracterizar que ela tinha tomado vacina. Quando fecharam os bordéis de Rosário de Santa Fé na Argentina... Olha lá, ele conhece a história. O Serviço Público de Saúde, local estabeleceu que as prostitutas, para exercer a profissão, tá? A mais antiga do mundo. A mais antiga do mundo. Tinham que ter uma carteira de saúde e passar por exames mensais. E para comprovar o exame mensal, eles tinham que ter um selo pregado nessa carteira. Não, tirou toda a graça da conversa. O selo era pago e esse selo tinha 5 carimbos. Tá? Tinha 5 carimbos. Tá? E ela tinha que apresentar a carteira. Ô, Vidal, mas a carteira não era só para prostituta, não, viu? Eu só vi para prostituta, das outras eu não vi. Porque o filatelista acordou esse lado. Pois é. A coleção do americano era só para as prostitutas. Mas, enfim. Ele pedia que as carteiras que estavam na coleção não fossem divulgadas o verso. Isso. Tá? Porque no verso estava o nome Da proprietária. Podia ser a mãe de alguém. Mas voltando aqui para a nossa... Mas, enfim, é um dado curioso. Ele apresentou essa coleção não como um quadro, veja bem, era uma coleção de 5 quadros, ou seja, era uma coleção realmente que chamou muita atenção desde a época da inscrição, todo mundo queria ver essa coleção para saber exatamente o que era. Mas, enfim, então esse é um assunto que vai ver que em outra cidade tinha menor restrição e, de repente, dava para fazer em um quadro. No caso de coleções na classe temática, que venham a ser expostas em um quadro, somente temas muito restritos podem ser aceitos. Tá? Então, a gente não pode também achar que qualquer tema serve. Não. Tem restrições, e na temática isso é ainda mais sério. É muito difícil você estabelecer qual é o limite desse negócio. Do expositor, então, de um quadro na classe História Postal, a gente espera cuidado na definição do tema, tá certo? Porque o tema, de novo, ele tem que ser restrito, ele não pode dar a impressão de que você
está só botando ali para ver o que vai acontecer e depois você vai migrar para uma de 5 quadros ou de 8. Então, você tem que observar a necessidade de restringir ao máximo e o tema escolhido tem que ter importância. Tem que ter algum significado histórico, tem que ter ele tem que relatar alguma questão da história postal que tenha relevância, ok? O colecionador deve demonstrar que conhece o tema abordado, isso aí vale para qualquer classe, mas na história postal o cara tem que controlar, né, todo o mecanismo de funcionamento do correio no momento em que aquela peça está circulando. Cada página tem que conter pelo menos uma peça referente ao tema, e uma boa apresentação é sempre essencial para impressionar os jurados, né? É aquela coisa que o Clermont abordou também, o Everaldo também. A apresentação, ela sempre causa um impacto muito maior do que aqueles 5 pontinhos que são aferidos lá no final, né? Quer dizer, uma coleção bem apresentada, ela já causa ali um impacto melhorzinho. As bases, portanto, para se apresentar uma boa coleção de história postal. Na classe, um quadro, assunto de interesse para a história postal, o alcance restrito desse assunto, pesquisa profunda sobre esse assunto, material apropriado e, se possível, difícil de ser encontrado, né? E entra aquela questão também abordada de manhã. Obviamente, se você tem um material mais difícil de ser abordado, mais impacto vai causar a sua coleção, seja ela de 5, de 8 ou de 1 quadro, né? E cuidadosa montagem na folha de apresentação. A folha de apresentação, olha bem, a gente tem 16 folhas por quadro, né? A gente já vai gastar uma folha para a apresentação. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma bem feita, porque a coleção ela tem que estar apresentada ali em toda a sua linha mestre, né? Então, ela tem que ter um bom título, um título que seja direto em relação àquilo que você vai apresentar. A finalidade, né, que a proposta da coleção tem que estar definida logo no início. O desenvolvimento vem a seguir e o contexto da sua importância. Esse contexto da importância é coisa do tipo, por que ela está enquadrada como uma coleção de um quadro, né? Ela é importante porque o tema é relevante, porque o tema é restrito o suficiente para que eu só consiga fazer isso com essa quantidade de peças, tá? Então, isso tem que estar bem desenvolvido, isso tem que estar bem escrito, isso tem que estar bem apresentado na sua folha, não é, de apresentação, sua folha inicial, que pode, eventualmente, se você for um cara não muito prolixo como eu sou, você consegue até restringir isso e ainda conseguir colocar uma pecinha na tua folha introdutória. Não há problema nenhum em relação a isso. Eu, particularmente, não consigo. Ela tem ainda que descrever a organização da coleção, ou seja, como é que está distribuída aquela tua história, a história que você quer contar. Tem que destacar o material mais importante, explicitar as referências. Essa questão das referências também já foi abordada aqui. Alguns preferem colocar logo no início, aquela ideia do Everaldo de colocar na nota de rodapé, enfim, mas de alguma forma você tem que explicitar também da onde você está tirando aquela tua informação. Às vezes não é tão fácil, porque, por exemplo, agora muita pesquisa é feita diretamente na internet, então você tem que ficar anotando aqueles sites. Eu vou dar uns exemplos aqui. Basicamente, toda a pesquisa da coleção que eu vou apresentar aqui, para a gente dar uma olhada rápida, ela foi feita através de internet em sites norte-americanos, site do Exército americano, da Marinha americana, do Departamento de Justiça americano, porque é lá que estava a informação. E aí você fica, às vezes, com um código, né, de internet, que são 3 linhas, né, cara? Você vai entrando, aquilo vai acrescentando, então não é um negócio muito simples, às vezes, de resolver. Então, 2 exemplos aqui. Esse exemplo é um exemplo de fora, né? É um correio, são cartas desinfectadas, né, circuladas lá na China, e aqui a gente tem, ó, uma separação bem clara. A gente tem o título da coleção, aqui a gente tem, nesses 2 parágrafos, né, um texto que fornece exatamente a proposta, né, o conjunto, o contexto da coleção, né? Evidentemente que quanto mais restrito o assunto, talvez você tenha que se prolongar um pouco mais nisso, né, para explicar melhor o que é e o porquê que é. Nesse outro conjunto aqui, você tem
o estabelecimento do escopo de desenvolvimento da coleção, tá? Então, aqui na página 1, tal coisa, na página 2 e 3, tal coisa, e da 7 a 17, tal. Ou seja, está dando ali um roteiro, né, da coleção. Ele conseguiu ainda colocar uma peça aqui no meio, né, para ilustrar, e aqui as referências, tá certo? De novo, isso aqui não é algo obrigatório, isso é algo que você coloca se você tiver a possibilidade do ponto de vista da quantidade de texto que você vai colocar. E aqui é essa coleção como um todo, né? É essa coleção apresentada de um quadro distribuído. Vocês vejam que, em alguns casos, né, ele usou basicamente uma peça por folha, né? Porque isso aqui é reprodução, né? Reprodução da parte de trás, com um tamanho um pouquinho menor, né? Aqui é a mesma coisa. Então, você veja que, na verdade, se a gente for contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 peças. 24 peças ele montou a coleção de correio desinfectado lá da China. Isso é uma regra não escrita, na verdade. Isso é uma regra não escrita. A questão dessa redução é porque hoje, como você consegue reproduzir colorido, né, e fica muito parecido com os originais, então é obrigatório você reduzir para caracterizar que efetivamente é uma reprodução. Mas essa coisa do 25%, isso é uma regra que não está escrita em lugar nenhum, na verdade. Né? Sim? Aqui, No caso de uma variedade. Sim. Onde que você deve Uhum. Não, aí você pode usar a seta, né? Pode usar, ou pode até mesmo ampliar aquele defeito e colocar isso do lado como essa coleção própria do Pérez mesmo, ele faz muito isso. Às vezes alguns defeitos são tão pequenos que com a lupa mesmo, às vezes você vai ter dificuldade de achar. Aí o que ele faz? Ele escaneia aquele selo, a parte onde está o defeito, e amplia aquilo e coloca do lado. Mas ele não coloca o selo inteiro, ele coloca só aquela fração, né, onde está o defeito de chapa para realçar aquilo. Isso pode ser feito, isso não tem nenhum problema. Tá? E aqui, essa coleção, eu estou trazendo só aqui de exemplo rápido para a gente conversar, porque essa é uma coleção minha que participou da Brasiliana agora, e ela teve 85 pontos. Então, é uma pontuação bastante alta para uma coleção de um quadro. Né? Então, E por quê? Porque eu acho que ela está enquadrada direitinho nessas premissas, digamos assim, né, que servem para a coleção de um quadro. No caso, então, e aí a gente vê como é que as coisas, como é que o estudo, né, ele é determinante. Né? Porque, na verdade, como é que surgiu essa coleção? Na verdade, o meu interesse inicial era a censura. Tá certo? Era a censura, e eu comecei a juntar também material de censura de desde a da instalação lá de 1914, 15, começa a ter censura aqui no Brasil, censura postal, e quando chegou na Segunda Guerra, começou a aparecer essas censuras. Mas aí eu parei e pensei, poxa, mas isso é censura brasileira? Isso não é censura brasileira. Né? Porque, na verdade, isso era um correio independente, não passava pelo correio brasileiro, mas era uma censura em território brasileiro feito por um correio, né, norte-americano. Ou seja, a correspondência que circulava dentro das bases cedidas, né, pelo governo brasileiro aos norte-americanos, né, tinha um sistema de correio funcionando, e esse sistema de correio tinha, eventualmente, censura postal. Mas não era uma censura postal brasileira. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, até onde vai isso? Né? E aí comecei a procurar, comecei a tentar estabelecer quais eram os acordos que haviam sido feitos entre o governo brasileiro e o governo norte-americano para a cessão das áreas das bases, aonde essas bases estavam localizadas, quais eram aquelas que ganharam efetivamente um número de APO específico, né? Porque o APO, na verdade, é um sistema que o Correio Americano usa até os dias de hoje para os militares que estão espalhados pelo mundo. Você não manda a sua correspondência diretamente para a sua casa. Você manda para o número do seu APO, aquele APO tem uma central que recebe toda aquela correspondência, portanto,
até essa central, o correio é efetivamente um correio militar, e daí o correio militar entrega essa correspondência para o correio civil, e o correio civil faz a distribuição para a casa do cidadão. Então, quando você olha as cartas nunca são endereçadas, elas são duplamente endereçadas, elas são endereçadas ao APO e são endereçadas também para o local onde elas devem ser entregues. Ou seja, primeiro você indica para qual número de APO a carta tem que ir, e depois o cara recebe, entrega para o Correio Civil, e o Correio Civil vê para onde tem que mandar a carta, né, o endereço postal em território americano. E aí comecei a fazer essa pesquisa e listei lá as bases, consegui achar quando é que elas foram, quando elas entraram em operação, quando elas foram desativadas. E aí uma coisa que realçou é que nem todas elas tinham números específicos de APO. Aí cria uma segunda dificuldade, saber quais bases estavam agrupadas em certos números, né, de APOs. E aí você vai avançando, e acaba que essa informação, do ponto de vista aqui, da nossa filatelia, simplesmente não existe. Os trabalhos de APO que estão publicados foram os 3 trabalhos que eu publiquei na revista da FEFIBRA, né, da Filatelia Brasileira. Você não tinha, até aquele momento, nenhum registro sobre APO. E aí você tem que buscar esses dados no exterior, né? E aí, com o advento da internet, evidentemente que isso, de certa forma, fica mais facilitado. E é impressionante como, se você souber procurar e tiver paciência, você vai achar informação, né? Você consegue achar informação, inclusive, do cara que pilotou o jato, não sei do que, na base do dia tal, do esquadrão, não sei do que, os caras têm isso, né? Então, é um volume, realmente, de informação muito grande que você tem disponível dentro desses sites norte-americanos. E contei também com a ajuda do Steven Rose, né, que é um norte-americano aí, amigo da gente, e que também gosta muito de correio militar e me ajudou bastante, me deu algumas dicas bastante importantes de como eu devia trabalhar. Mas, de qualquer forma, vocês vejam que, comparando essa folha com a folha anterior, ela é completamente diferente, tá certo? Eu tenho aqui o meu título, né? Eu coloco aqui o meu endereço eletrônico, para se alguém quiser entrar em contato, né? Principalmente se quiser me dar mais informação, tá certo? Aqui, nesse parágrafo, a gente faz a introdução do tema, aqui eu estabeleço a relevância desse tema, né? E, a partir daqui, até o final, a gente introduz os limites, né, da qual a gente vai variar nessa nossa pesquisa. E aqui, no fim, eu listo todas as bases, né? O tipo de base, o início da construção dela, e quando ela foi desativada, tá certo? E, a partir daí, então, eu tenho que correr atrás de material para justificar todas essas bases, tá? Enfim, a partir daí, a gente começa a procurar e vai encontrando. A coleção está organizada, eu fiz uma questão geográfica, eu vim trazendo das bases mais ao norte para as bases mais ao sul, né? Na verdade, o primeiro campo aeronaval era lá em Macapá, né? E o último era no Rio de Janeiro, né? Mais para o sul não tinha, porque não tinha interesse, porque a África acabava mais ou menos ali, a questão mesmo era o domínio ali do Atlântico Sul. E, a partir daí, então, eu vou listando essas bases com um número. Essa introdução aqui, ela introduz a história da base, tá certo? E aí as cartas vêm para ilustrar, na verdade, uma série de como funcionava esse correio, do ponto de vista da entrega do material, do ponto de vista da censura, quem era censurado, quem não era, quem tinha que pagar porte, quem não tinha que pagar porte, alguns pagavam, outros não pagavam, tá certo? E a gente vai procurando, às vezes, alguns envelopes, por exemplo, né, que sejam um pouco diferentes. A nível internacional, envelopes desse tipo, né, que os americanos gostam muito, não tem nenhum valor, mas eu adoro eles, acho eles muito bacanas. E, para os americanos, eles são muito importantes, né? Tem exposições só disso, né, na verdade, mas isso aqui é meio que mal visto pelo resto do mundo, mas eu acho eles bem bacanas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma situação que é bem interessante, que a carta ela era tão recente, né, em relação à instalação da base,
que na verdade nem censurada no Brasil ela foi censurada em Trinidad e Tobago, quer dizer, ela já foi censurada no caminho, né, quando ela já estava indo para os Estados Unidos. O serviço de censura americano ainda não estava nem instalado na base quando a carta foi remetida. E assim vai. Por exemplo, essa aqui é livre de porte, aí você tem que parar e pensar, por que ele é livre de porte e o outro teve que pagar lá 600? É porque esse aqui era um soldado raso, tá certo? O pessoal que era de coronel para cima não pagava nada. Ou se o cara fosse o padre não, como é que chama? Capelão, né? O capelão também não pagava nada. O corpo médico também não pagava nada, né? Podia mandar correspondência sem pagar tarifa. Então, você tem que buscar essa informação e tem que explicitar essa informação da melhor forma possível. E a coleção vai passando. Isso aqui foi do Scan, tá? Ela não está assim. Mas, enfim, ela vai passando e a gente vai tentando também variar a tipologia de material. Quer dizer, muito desses envelopes, né, eram inteiros postais, né, pré-pagos, lá já no valor dos 600. Então, você, aqui já tem os envelopes que eles chamam de patrióticos, né? Ali já tem um livre de taxa. Aí você vem aqui, esse aqui não é nada, é um envelope comum da Paner, da Panam, né? E aí o cara paga lá com selo norte-americano. Então, você tem que variar essas coisas para que a tua coleção mostrar que você teve empenho no sentido de procurar as peças e apresentar com o máximo de variedade possível. Então, e as marcas, né? As marcas do tipo de censura, né? Por exemplo, isso aqui era uma assinatura, né, batida com base em carimbo. Outras vezes é uma assinatura mesmo, é rubricado dentro do carimbo de censura, né? Outras vezes é um carimbo de censura sem rubrica nenhuma, só um carimbo arredondado. Então, você tem que ir juntando material. Evidentemente que você não vai comprar só as 30 cartas que você vai colocar aí, você vai ter que ter um lote maior, vai ter que pesquisar mais para ir achando essas diferenças e poder montar, na verdade, esse teu material da forma mais diversificada possível, né? E assim vai. Então, a coleção do jeito que o Everaldo não gosta, porque é uma carta em cima, outra embaixo, não tem muita originalidade, né, Everaldo? Mas é verdade, não tem muito jeito, os envelopes são grandes, os envelopes são largos, então você não tem muita maleabilidade para... pois é, só saindo, só mudando, sem dúvida, só mudando o padrão do papel. Não, mudando o padrão do papel, né? Dentro de um papel, esse aqui é um papel carta, na verdade, não tem muito jeito, tem que vir uma em cima, outra embaixo mesmo, porque não tem muita alternativa, tá? Agora, dentro daquilo que Clerma e Everaldo falaram, essa coleção hoje ela precisa passar por uma revisão, porque, na verdade, ela está com muito texto, e muito texto que é repetitivo. É repetitivo porque os padrões de censura, eu repeti eles exaustivamente para cada carta. Então, na verdade, eu posso ganhar um certo espaço hoje se eu abrir um texto explicando essa questão da censura sem ter que voltar a ele a cada carta. Ok? Enfim, isso é uma questão que eu tenho que resolver, né? E assim vai. Variação do próprio selo que faz o pagamento. A gente vai botando o máximo de variedade possível. Aqui tem uma que foi taxada. O cara, em vez de pagar 6, pagou 400. E aí foi taxado, não tem jeito. Nem o soldado ficou livre da taxação. Então, é uma coisa diferente, né? Oi? E por que a vizinha não foi taxada? Qual? Essa é de 600. Não, é de cima aqui, ó. Essa aqui deveria ser. O cara botou aqui, mas não cobrou. Tá? Essa aqui o cara cobrou. Tá vendo? Aqui tem esse carimbo aqui, está assinalando que ele tinha que pagar os 6. É o mesmo carimbo que tem lá. Só que aqui ele pagou e aqui não pagou. Ficou com pena de cobrar lá da... Vai ver que era uma viúva. Ficou... Ainda vou tomar 600 da viúva, né? Sim. Voltar. Agora você não deixa a margem? Não, aqui está. Não, aqui está cortado mesmo. Está cortado. Você deixa uma margem mínima? Eu deixo uma margem mínima. Eu tento usar o máximo da folha, principalmente porque essa tem muito texto. Eu ainda não consegui resolver essa questão do texto, então eu uso. Qual que é o mínimo que você está utilizando? Olha, aqui eu estou trabalhando com
Eu acho que é menos de 1 centímetro, é 0,8. 0,8 nas laterais. E 1 e 2 em cima e embaixo. É bem 1 e 2, 1 e 2, 0,8, 0,8. Eu tenho a impressão que esse é o valor que eu estou usando. E outras vezes não tem jeito, tem essas cartas gigantes, né, cara? Que aí só mesmo você botando numa folha dupla, né? Aqui, na verdade, eu acabei usando de um artifício, porque eu consegui 2 cartas que sinalizavam exatamente a mesma coisa, né? E aí, o que eu fiz? Eu usei a frente de uma para mostrar que ela era registrada, né? E usei o verso da outra para mostrar os carimbos todos alusivos a ela. Então, na verdade, são 2 cartas aqui para compor a frente e o verso sem necessidade de xerocar. Não, aí dá para a gente organizar um pouco melhor, né? Eu vou pensar nisso. Tá certo? Aqui, ó, de novo, ó. E não cobrou nada. Ou seja, de vez em quando o pessoal deixava passar. Então, olha só. Aí vem para a questão do julgamento, né? O julgamento é sempre uma coisa complicada nessa classe, mas a gente tem melhorado bastante nesse aspecto, tá? A gente tem tido cada vez menos, digamos, problemas nessa questão. Então, como eu falei, essas classes aqui, literatura, filatelia moderna, aberta e juvenil, elas não podem ser apresentadas coleções de um quadro nessas classes, tá? As demais, qualquer classe, a princípio, pode ser uma coleção de um quadro. No caso dos iniciantes, a gente tem que levar em conta que ela tem que ser tratada de forma a não desestimular também o cara, ou seja, a gente tem que aplicar ali um conceito de justiça ao que vale a coleção, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que orientar o cidadão no sentido daquilo que ele pode fazer, eventualmente até dentro daquele mesmo tema, para evoluir, ou simplesmente dizer para ele, ó, esse tema aqui não vai dar, tu vai ficar dando cabeçada e não vai conseguir a lugar nenhum. Então, é melhor procurar um outro tema, talvez até mesmo dentro daquilo que ele está apresentando, a gente sugerir alguma coisa mais específica para ele trabalhar. No caso, é responsabilidade dos jurados diferenciar e reconhecer o nível e a qualidade da coleção, para avaliá-la corretamente. Eu insisto, no caso da temática, eu acho isso muito difícil, né? Acho muito, muito, muito difícil. Tá? Só um instantinho. Eu acho muito difícil, eu, sinceramente, quem sou eu para ficar dando conselho para a FIP, mas eu acho que, junto com aquelas outras que já estão excluídas da classe 1 quadro, a temática também deveria ser excluída, porque eu acho que ela... enfim, eu não consigo imaginar muitos encaixes dentro desse aspecto, né, dentro de uma classe temática. Mas, enfim, isso é uma discussão que ainda está em aberto. Para você habilitar para a FIP, é o mesmo procedimento. Você tem que ter 80 pontos numa medalha de vermelho nacional para poder, então, habilitar a sua coleção para a FIP. Por isso que eu digo que, na verdade, do ponto de vista da Federação Internacional, essa não é uma classe para iniciante. Você tem que passar, né, pelo rito padrão, todo mundo tem que passar, e você tem que atingir uma pontuação base que não é tão fácil numa coleção de um quadro para ser atingido. Então, a nível FIP, essa não é uma classe de... ela é tão difícil quanto qualquer outra classe. Na verdade, você vai ter que trabalhar firme para que você tenha a habilitação para conseguir expô-la lá fora. Então, a nível FIP, não tem essa de ser a coisa do iniciante, uma coleção de entrada, não tem essa visão. Balong, você queria comentar alguma coisa? Com relação à questão temática, Sim. o jurado teria que criar uma situação de temáticos de natureza, tecnologia. Isso já foi, isso agora já está valendo. Isso já é, são três subclasses, né, vamos chamar assim. Ciência e tecnologia, isso, cultura e natureza. Já tem 3 subclasses dentro da temática, porque realmente estava ficando cada vez mais difícil, né, você homogeneizar isso. Sim? Não são subclasses. Não são subclasses, né? Só o modo de organizar a Ok. exposição. Tá. Nada mais. Ok. Então, consertando... Quem falou, Everaldo falou Uhum. que a ordem alfabético e pouco criativa. Sim. Aumentar isso um pouco mais, introduzir
A, B e C. Tá Isso, certo. não são subclasses. Não são subclasses. Na verdade, é uma questão mais de organização do júri do que de qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, já tem ali uma subdivisão para fazer um julgamento mais específico. Ou seja, há aqueles jurados que estão mais preparados para julgar a parte de cultura, a parte de natureza e a parte de ciência e tecnologia, e os grupos são montados com base nesse conhecimento prévio que cada um possa apresentar. A pontuação de uma coleção, de um quadro, tratamento e importância 30 pontos. Veja, de novo, isso não é oficial pela FIP, porque ela ainda não bateu o martelo, mas é o que vem sendo utilizado com regularidade aí nos últimos anos. Tá? Então, tratamento e importância 30 pontos, conhecimento filatélico, estudo e pesquisa 35, estado e raridade 30, apresentação 5, total 100 pontos, o que não é muito diferente daquilo que na história postal ou na tradicional a gente tem também. Tá certo? Tem ali uma pequeno ajuste, mas, no geral, não muda muita coisa. E tem a questão da penalização, tá certo? Nas últimas exposições, dentro dos regulamentos, né, vem aparecendo que as coleções, né, no caso, né, o dono da coleção, né, o expositor, ele deve ser penalizado quando o assunto, tema escolhido, seja entendido pelo júri como incorreto para o desenvolvimento de uma coleção de um quadro. Né? E aí há uma recomendação, os australianos, por exemplo, estão especificando isso nos regulamentos deles, que tem que ter uma punição mínima de 5 pontos, o que não é pouca coisa, convenhamos. Né? Já tirou a apresentação toda. Hein? Mas, enfim, mas isso, novamente, isso é uma questão muito localizada. Alguns estão aplicando isso, outros não estão aplicando. Os australianos estão sendo rigorosos nesse sentido e tentando impor a insistência, digamos, de coleções que não sejam enquadradas, delas já ganharem logo uma penalização para o cara, né, tomar o rumo de casa e montar uma de 5 quadros. Na verdade, a ideia é essa. E uma coleção de um quadro, para ter a qualificação de uma FIP, ela tem que ter, né, 80 pontos, como eu falei ali anteriormente, ou seja, ela tem que passar pelo crivo nacional, como toda coleção tem que passar nas outras classes. Eu entendo que nesses 10 anos, aí, 12 anos, né, de classe 1 quadro, ela é definitivamente um sucesso. Para vocês terem uma ideia, na Brasiliana, que a gente teve a oportunidade de organizar no ano passado, foram 96 participações, tá certo? Vindas de 35 federações diferentes, ou seja, são números bastante expressivos. E com várias coleções julgadas 2 vezes. Exatamente. É verdade. Né? E, na verdade, com coleções, algumas delas muito pesadas, né? Coleções de importância muito grande. Né? Então, acho que é uma classe que pegou, ou seja, as pessoas entenderam o conceito na sua grande maioria, né? Os casos, principalmente nessas internacionais, os casos, digamos assim, de não enquadramento não chegam a ser muito gritantes. Pode ter ali um caso ou outro ali que possa escapar, mas, no geral, isso não acontece. E os estudos estão sendo cada vez mais específicos e de maior qualidade, e com material extremamente raro sendo apresentado dentro dessa classe. Então, de uma forma geral, então, o que eu quis trazer aqui para vocês foi juntar 2 coisas. Né? Primeiro, porque eu sou representante da classe 1 quadro, né? na federação, então vim vender um pouco o meu peixe aqui. Né? E a segunda coisa é essa visão do colecionador, né? Menos um pouco do jurado, que não sou, mas do expositor, que sou, com alguma experiência, no sentido de que a gente pode, sim, participar de uma exposição FIP num nível alto, com uma coleção de um quadro, com uma coleção republicana, Miguel. Tá certo? E isso vale para isso aí, isso vale para uma boa coleção de FEB, por exemplo, isso vale para a coleção de vales postais, se você faz um estudo específico, por exemplo, da tarifação dos vales postais. Né? Então, você tem uma série de pequenos temas aí republicanos, digamos assim, né? Está na moda, né, essa palavra, ser republicano, então vamos ser republicanos na filatelia também. Na FEB mesmo já tem uma folha pronta. Pronto aí. Só aqui
Uma folha, faltam só 15 agora. Mas, enfim, mas há vários temas que podem ser abordados, né, de uma maneira mais específica. Agora, há vários temas também, lá do Império, que também podem ser e devem ser abordados. Eu acho que teve, na Brasiliana, uma coleção excepcional, que acho que foi uma opinião particular, mas acho que foi mal julgada, que foi a coleção do Constantino, que apresenta defeitos nos olhos de boi, defeitos de chapa, transparências, enfim, tudo que você possa imaginar, né? É uma coleção fantástica, é uma dificuldade extrema de você ter aquele material reunido ali da forma como estava reunido, mas, enfim, por um motivo ou por outro, não chegou naquilo que eu imaginei. Hein? Não foi pelo não. Sim, mas, enfim, não chegou onde, eventualmente, eu particularmente imaginava que ela poderia. Não é verdade? Não é? Você concorda comigo, né, professor? Ele foi extremamente mal julgado. Alguma coisa aconteceu. Como de fato aconteceu. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Exposição é assim mesmo, né? Não tem 100% de acerto. Vai ter ali um problema ou outro. Mas é só para ver que lá no Império também dá para você montar coisas de um quadro, né, bem específicas e com peso, né, de estudo e com peso de dinheiro, com raridade e tudo mais. Tá certo? É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, agradeço aí o Mackenzie pelo espaço aí, para a gente poder trazer um pouco.